Meus amigos e minhas amigas, fui pego de surpresa aqui. Não deu nem para colocar o fone direito. Porque eu estava conversando com meu grande amigo Fernando Mitre, dando um bom dia para o Fernando Mitre. E aí, quando eu estou ouvindo aqui, já está rodando a vinheta. Então fui pego de surpresa. Uma hora para outra. Acho que é por isso que o Mamone gritou um palavrão aí do lado. Me avisa aí, eu não sei se é isso ou se não é isso. Alguma coisa aconteceu. Mas olha, no meio dessa situação terrível que o Brasil está enfrentando, depois eu arrumo o meu fone aqui, mas no meio dessa situação terrível que o nosso país está passando, nós temos que lembrar que ontem nós tivemos quase 4 mil mortos, tá? E quase 100 mil feridos no campo de batalha dessa pandemia que assola o mundo e que no mundo inteiro, ou pelo menos em boa parte do mundo inteiro, há pelo menos a perspectiva de que a vacina possa reverter esse quadro, porque deu certo. Em alguns países, mesmo com restrição e vacina, a situação já é um pouco mais difícil. O inimigo é muito mais perigoso do que a gente imagina. Isso cria um clima interno no Brasil que, se a gente pensasse politicamente no povo, em governar para o povo e pelo povo, em todos os sentidos, isso não é para um político só, desde o presidente a todos os políticos desse país, ou a maioria dos políticos desse país, ou você une o Brasil agora, ou eu não sei qual vai ser o fim da história. Por exemplo, não é hora de crise com militares ou entre militares. É o momento mais inadequado para uma crise com as Forças Armadas. Não é o momento certo para uma crise com as Forças Armadas, que tem o papel de defender o Estado, principalmente de agressões externas e coisas parecidas, e não de participar diretamente de governo ou apoiar esse ou aquele governo. As Forças Armadas ficam, os governos passam, os governantes passam. As Forças Armadas estarão sempre aí com o papel constitucional de Estado e não de política de governo. Esse é o grande detalhe. Espero que o presidente da República entenda isso de uma forma clara e definitiva. Não é? Espero que todos nós possamos entender o que significa o papel constitucional das Forças Armadas. E não existe, de forma alguma, democracia sem equilíbrio de poderes. Se houver um desequilíbrio qualquer na nossa incipiente jovem democracia, tudo vai para o espaço, não é? A democracia é uma palavra que a gente tem que repetir como mantra o dia todo, a todo momento. É uma palavra que a gente não deve se esquecer jamais. E me despindo um pouco do meu ego, da minha personalidade e da minha opinião, que eu tenho que dar opinião sobre tudo e sobre todos a qualquer momento, até quando cai o fone da minha orelha, não é? Eu vou aproveitar e beber na fonte de um dos maiores estadistas contemporâneos de todos os tempos, aquele que segurou a Alemanha fascista do Hitler, a Itália fascista do Mussolini e o fascismo japonês, as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Os americanos não queriam entrar na guerra e o Churchill peitou o Hitler, que queria conquistar o mundo, na verdade. Os americanos achavam que ele ia ficar com a Europa, ia parar por ali e o resto do mundo seria dividido. Mas quando os americanos foram atacados pelos japoneses que faziam parte da força do eixo, eles entraram na guerra, mas aí já tinha se desenvolvido boa parte da guerra e foi fundamental a entrada dos Estados Unidos para a vitória no chamado dia D, iniciado a vitória no chamado dia D, e depois, infelizmente, a utilização de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Foi um crime contra a humanidade, uma coisa terrível, você arrasando 2 cidades com apenas 2 bombas, cidades de 100 mil habitantes. Mas aconteceu. E é história. Eu não estou inventando isso.
Tudo que a gente não precisa é criar um ambiente hostil aqui nesse país. Nós temos que ter estabilidade de não antecipar ideologias, pregar ódio em rede social. Isso tem que ser eliminado das redes sociais, tem que ser combatido nas redes sociais. Ódio e polarização. Essa palavra ódio só leva ao caos, não ajuda em nada. Não vai curar os nossos feridos e nem alimentar os nossos famintos, de jeito nenhum. Não é hora desses políticos ficarem brincando de eleições em 2022. Nós estamos passando por um inferno. E diz o próprio Churchill, que eu vou aproveitar algumas frases dele, que quando você passa pelo inferno, você não para. Não dá para parar, para perder tempo com eleição de 2022, com ideologia, não dá para parar no meio do caminho. Quando você está no meio do inferno, você segue em frente. Você não para no inferno. Porque senão o risco de você se queimar é grande. E no caso você queima 210 milhões de habitantes. Nós precisamos nos unir. Precisamos de forças unidas, pelo menos por agora, para enxugar rios e rios de lágrimas de pessoas que perderam seus entes queridos, de pessoas que têm os seus entes queridos entubados em hospitais quando há leito e quando há hospitais. Não é hora de brincar com política. Não é hora de brincar com essa situação. É hora de tentar fazer com que os alimentos cheguem a um preço justo a um povo faminto. E não é com R$ 250 que o Paulo Guedes quer dar que você vai alimentar as pessoas. Que os empresários se unam, a Band dê um exemplo, não é? Que haja uma união nacional de empresários de povo para ajudar quem não tem nada para comer, quem está com a geladeira vazia, que nem está entendendo o que acontece na política nacional. E é importante, e parece que os militares entendem muito bem a situação, que eles não quiseram participar de assuntos de governo, porque o papel constitucional das Forças Armadas é um papel de Estado e não de governo. Porque amanhã podemos ter um presidente que não seja um presidente militar. Nem sei se interessa aos militares ter outro presidente militar ou até o próprio Bolsonaro. Não sei, não estou dentro da instituição. Não sei. Nem sempre será um cara que representa os militares. E ditadura, já está provado que não deu certo. Muitas pessoas morreram. A situação foi terrível. Ditadura significa ausência de liberdade. Isso não dá certo. Não pega bem. Não é hora da gente ficar pensando em eleições, em ideologia. É hora da gente tentar, repito, curar os nossos feridos, alimentar o nosso povo faminto. E não é com essa divisão que começa das redes sociais e chega ao Congresso Nacional, e chega à Presidência da República, e chega às instituições. Ora, é hora de união. O país tem que ter união. Se o país não se unir agora, nós vamos caminhar para um abismo sem fundo, um poço sem fundo. É hora de temperança e tranquilidade. Deem um jeito de alimentar essa multidão que está passando fome, essa multidão que não tem casa, essa multidão jogada pelas ruas do Brasil. Por favor, parem para pensar um pouco no povo e esqueçam um pouco o poder, esqueçam um pouco de vocês mesmos. E vale para todo mundo. Isso é hora de união. Entre as frases que o Churchill disse, e eu vou repetir, e é bom vocês lembrarem como mantra, a democracia é a pior forma de governo.
exceto todas as outras que foram tentadas. Que com todos os defeitos que tem o regime democrático, é o único que resiste como que a pretensão de dividir igualdades, coisas boas. No Brasil, muito por causa da corrupção, muito por causa dos desbandos políticos, muito por causa da evasão fiscal, muito por causa de bandidos que às vezes tomam o poder e chegam ao poder em qualquer instância, desde uma cidadezinha, lá num recanto do país até o Congresso Nacional. A nossa democracia continua doente e ela é muito jovem e sofre mais com a doença. Doença da indiferença, doença do esquecimento do povo, porque a democracia existe como salvaguarda total do povo. Mas com presidentes empichados, jogados para fora do governo, alguns até presos, ex-presidentes, nós demonstramos que as instituições até aqui funcionaram. Eu continuo esperando que haja equilíbrio de poderes, continuo esperando que as instituições se mantenham firmes e que democraticamente a gente chegue às eleições de 2022 e aí sim o processo eleitoral seja definido pelo princípio do contrário. É claro que as ideologias vão participar das eleições. Participar de eleições democráticas significa apresentar as suas ideias respeitando as ideias de quem você não concorda. Isso é lógico, isso será feito nas eleições. Ninguém vai se unir nas eleições e eleger um cara por aclamação. Todo mundo tem as suas ideologias e diferenças. Uns mais à direita, outros mais ao centro, outros à esquerda. Mas não é hora de eleições de 2022. Nós estamos no pior cenário de uma crise pandêmica, global, de doença e econômica, de falta de oxigênio e de falta de comida. Será que os senhores políticos não podem parar um segundinho só para democraticamente pensar no povo e ajudar o povo nesse momento? Será que os senhores políticos vão ficar trancados dentro do próprio ego e umbigo e não olhar para o povo? De se esquecer pelo que e para quem vocês foram eleitos? Pelo povo e para o povo. Eu tinha muito mais coisa que falar, mas eu não sei se feliz ou infelizmente os meus fones caíram porque eu não coloquei com o cuidado que deveria colocar. Aliás, não deu nem tempo de me avisarem que eu ia para o ar. Quando eu acabei de conversar com o Mitre, já estava rodando o prefixo da rádio. Eu deveria ter deixado o Agostinho assumir para poder pensar no que falar. Mas de verdade, eu não gosto muito de pensar no que eu falo. Nesses momentos, eu desligo o cérebro e aciono o meu coração, que é lá combalido, tem 6 stents, que não é lá grande coisa mais, já foi um dia, e que um dia vai parar de bater, porque realmente eu sou um cara que tem problemas sérios. Mas até ele continuar batendo com os artefatos mecânicos que os médicos colocaram aqui dentro por orientação divina, até que essas bolinhas funcionem, eu quero continuar dizendo o que penso, o que sinto, mas principalmente o que sinto, porque eu ainda não aprendi a falar sem sentir. Talvez por isso eu tenha refutado em entrar no jogo político e talvez por isso
por usar os meus sentimentos na hora de pensar, eu jamais entre para esse jogo político, pelo menos do jeito que ele é praticado no Brasil, fora de hora, às vezes sujo, às vezes canalha e às vezes com gente só se aproveitando do povo e não devolvendo nada para o povo em todas as instâncias. Mas que se lembrem que o Brasil é maior que todo mundo e que as instituições mantenham democraticamente as nossas liberdades para que elas perdurem durante muito tempo, ajustadas, com a democracia aprendendo com os seus erros e governando para o povo e pelo povo.